vendas do varejo brasileiro tiveram leve queda de 0,2% no mês de agosto. Isso na comparação com julho. E com esse dado, o IBGE encerra o panorama de agosto da atividade econômica do país. A Débora Oliveira, nossa analista de economia, já está aqui com a gente. Débora, muito bom dia para você. Quais outros dados temos e também qual a leitura que pode ser feita a partir deles? Além da venda do varejo, a gente tem serviços e indústria que o IBGE já tinha trazido para a gente. Eu trago aqui na tela, inclusive, para poder a gente conseguir fazer uma leitura geral desse nosso cenário econômico aqui no Brasil nesse momento, tá? Olha só, na indústria, a gente tinha tido aqui uma alta de 0,4%, né? Em seguida, a gente teve aqui no serviço que foi divulgado mais recentemente 0,9% de queda. Aqui, serviço sendo muito puxado pelo setor do serviço doméstico, inclusive, que teve uma queda ali um pouco mais acentuada, nos 12 meses, ainda com uma alta de 5,3%, e no varejo, lá na pontinha, 0,2% de queda. E aí, o que a gente pode observar, viu, Tainá? A gente já tinha uma expectativa, realmente, de uma redução dessas atividades para esse segundo semestre. Muito já se falava sobre isso, a gente teve dados ali, né, vendas do varejo disparando logo no início do ano, a gente teve dados que veio, né, realmente surpreendendo para cima bastante o mercado, e isso aqui é muito efeito, porque a gente sabe quando a gente tem qualquer tipo de ajuste, por exemplo, na taxa básica de juros, a gente tem um efeito defasado disso. A gente só vai ver o efeito disso um pouco lá mais na frente. E é isso que está acontecendo exatamente agora. A gente começa a ver o efeito dessa taxa de juros um pouco mais alto e aí agora a gente começa a desacelerar, cortando um pouco mais os juros e a gente começa a ver o efeito mais lá na frente. Então, essa já era a expectativa da gente começar a ver uma desaceleração nesses números, nessas atividades, tanto agora de varejo como também de serviço, né? E aí a gente tem, por exemplo, o Banco Central já revendo, por exemplo, a inflação. Se a gente tem uma desaceleração nessas atividades, a gente consegue conter um pouco mais a inflação, trazendo a inflação um pouco ali para dentro da meta. Foi o que o Banco Central já veio trazendo aí logo no início dessa semana. Então já estava previsto, vendas do varejo ficam um pouco aí abaixo, efeito aí da taxa de juros que chega um pouquinho depois, né? É o que a gente sabe muito bem disso. Perfeito, Débora. E vamos falar um pouquinho também sobre o impacto da guerra. Como que o mercado tem reagido à guerra entre Israel e o Hamas? A gente tem visto um pouco disso, dessa reação no câmbio, né? No dólar, inclusive, que a gente fechou um pouco em alta nessa quarta-feira. A gente vai trazer aqui na tela para vocês, alta de 0,38% a R$ 5,05. Então, tem essa questão dessa cautela por causa de uma escalada no conflito. A gente teve a visita do Biden, né, lá em Israel. A gente mostrou isso aqui ao vivo para todos vocês. E é claro que também vem a preocupação dos Estados Unidos, a questão fiscal mesmo do país. A gente teve o Biden, por exemplo, anunciando um pacote aí sem precedentes, né, para Israel, ajuda humanitária, né, para Gaza, e isso vem no momento que os Estados Unidos têm um momento delicado da economia, enfrenta um momento delicado político também. Então, tudo isso acaba precificando um pouco, traz essa questão do risco para o câmbio e a gente fechou em alta nessa quarta-feira, Carol.